Olá, seja bem-vindo à nossa terceira videoaula do curso online Edição de Vídeo Express da TVTech Jundiaí. E aí, tá gostando da edição? Agora a gente vai aprender muita coisa legal. Então a gente já viu como organizar o projeto, como é que o HitFilm funciona, você já colocou o seu arquivo na timeline e eu sei que você quer aprender como é que você ajusta a sua edição. Uma coisa muito importante é saber que aqui na timeline a história que você vai contar, ela pode ser trocada, o que você gravou no começo vai para o final, aqui a mágica acontece. Então vem comigo aqui no Editor, na timeline, eu vou explicar para você o que são essas ferramentas aqui do seu lado esquerdo, tá? São muito simples e que vão ajudar bastante, vão facilitar e cortar o seu tempo durante a edição. Então a primeira ferramenta aqui que eu vou mostrar, eu vou pular algumas, a primeira ferramenta que eu vou mostrar aqui para você é a Slice Tool. E uma coisa que eu vou ensinar para você que é muito importante, você pode aplicar em outros softwares. Quando você para o mouse em qualquer ferramenta, normalmente o aplicativo ele te mostra um atalho ou qual é o nome daquela ferramenta. Então eu vou jogar aqui em outra janela só para você ter uma ideia. Tá aqui, ó, Overlay Clip. Então Overlay é quando você joga por cima. Se eu parar aqui no Play, ele vai dar Play, Pause, e aí ele dá o atalho, Space. A mesma coisa vai funcionar nessas ferramentas. É muito importante. Eu lembro no começo, quando eu estava editando e não conhecia os softwares, eu fiz esse exercício. E isso me ajudou a memorizar os atalhos. Então, se você ver a primeira aqui na Slice Tool, ele já mostra aqui, letra C. Aí eu venho na próxima aqui, que é Sleep Tool, letra Y. E assim por diante. No começo parece muito difícil, mas daqui a um tempo você vai ver que você já vai estar bem rápido no teclado. Outra dica muito legal é você manter uma das mãos, seja você destro ou canhoto, uma das mãos no mouse e a outra no teclado, para que você tenha mais agilidade. Então eu vou escolher a minha primeira ferramenta aqui, a Slice Tool, e vou clicar nela. Quando eu vier para a timeline, você vai perceber que o ícone dela já mudou. Ela parece uma lâmina. O que significa isso? É exatamente o que você deve estar pensando. Ah, a lâmina ela corta. Cliquei, pronto. Ela corta o meu clipe. Então perceba, a gente fez a primeira edição no Trimmer, mas se você quiser ajustar aqui, você ainda pode, você pode cortar aquele arquivo. Se você quiser separar ele para fazer até mesmo algum tipo de efeito. Então a Slice Tool, ela vai cortar o seu arquivo, tá? Eu vou voltar aqui, vou dar meu Ctrl Z, para eu aplicar outras ferramentas também. Eu vou vir aqui na Sleep Tool. A Sleep Tool, ela funciona da seguinte forma. Algumas ferramentas você vai ver que você depende de outros clipes, eles têm que estar paralelos para que ele tenha um efeito melhor, tá? Então, a Sleep Tool e algumas dessas ferramentas exigem que você tenha prática. No começo eu me confundia muito, mas conforme eu fui utilizando, isso me ajudou a ganhar muito tempo na edição. Então, a Sleep Tool ela vai funcionar da seguinte forma. Perceba o seguinte, não se assuste, eu vou deixar meu mouse parado agora, você vai ver no canto superior esquerdo a nossa boxeadora, lá do lado direito o jogador de golfe e embaixo do lado esquerdo eu tenho o take da dupla aqui jogando basquete. O que o software está me dizendo aqui? Eu vou andar um pouco com o meu mouse e no começo parece muito difícil, só que ele está me mostrando que no take anterior, que é a lutadora aqui de boxe, eu tenho esse clipe, então ele me mostra qual é o último clipe e qual é o clipe depois. O que ele está me mostrando nessa ferramenta? Eu simplesmente estou andando entre os dois clipes sem interferir nem a saída e nem a entrada, né? A saída do clipe anterior e nem a entrada do clipe posterior. Então eu estou andando dentro desse clipe e selecionando a entrada e a saída que eu quero sem interferir na minha timeline. Essa é uma ferramenta bem avançada, ele é bem legal. Imagina que você está ali com 15 minutos editado, 5 minutos editado, a timeline toda bonitinha e você queira ajustar aquele clipe no meio de vários. Essa é a ferramenta que você vai utilizar. Então eu estou passeando com o meu mouse aqui para a esquerda e para a direita e aí ele está selecionando ali a entrada e saída, tá? Eu recomendo o seguinte para você, é uma ferramenta bem legal. Pratique, use. No começo ela parece um pouco confusa, mas aí você vai entendendo que quando você tiver necessidade, ela é a melhor forma, ao invés de você sair ajustando um monte de coisa na timeline. Perfeito? Então eu vou para a próxima ferramenta, que é a Slide Tool. A Slide você vai ver que ela vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Eu vou clicar novamente no clipe do meio do basquete, e agora o que ele faz? Ele fez o contrário. Ele está mostrando os jogadores de basquete lá em cima congelados. Por quê? Porque eu estou com esse clipe parado, e agora a lutadora de basquete e o jogador de golfe
eles se movimentam porque eu estou interferindo na entrada e saída desses dois vídeos. Então, eu estou passeando agora com os jogadores de basquete e eu estou cortando um pouco a lutadora aqui, ó, de boxe, e estou liberando mais arquivo para o jogador de golfe. Percebam aqui, ó, eu vou andar e vou mudar um pouco aqui, eu vou jogar para cá, para a esquerda. E vou jogar agora de novo, clicar e andar para a direita. Então, o slide ela vai andar com aquele clipe que você selecionou. Eu escolhi o clipe do meio para ficar ficar visualmente mais fácil, porque aí você consegue ter uma noção do que você está fazendo. Você percebe aqui, ó, que eu liberei um pouquinho mais da lutadora, ou então eu corto um pouco mais da lutadora. A mesma coisa, eu não interfiro o que está restante na minha timeline. É muito legal isso, você ganha bastante tempo. A Ripple Edit é uma ferramenta legal também, mas você tem que usar ela com um pouco de cuidado, tá? Eu vou só selecionar esse meu clipe aqui um pouco mais para cá, só para deixar um espaço e você entender como é que ela funciona. A Ripple Edit ela vai fazer o seguinte, lembra que na aula anterior eu falei da edição simples, de você selecionar um arquivo nos extremos, ele faz a chave aqui, certo? Agora veja o seguinte, se eu puxar aqui um pouco para a esquerda o clipe dos jogadores de basquete, ele puxou também o do jogador de golfe. Eu vou mudar para a minha ferramenta de seleção para você ver a diferença entre cortar só com a ferramenta de seleção e cortar com a Ripple Edit. Então eu vou cortar normal, ó, vou reduzir aqui os jogadores de basquete, eu não estou prestando muita atenção em qual trecho, eu só quero te mostrar a ferramenta. Vou estender. Perceba que o jogador de golfe continua no mesmo lugar. Eu vou manter um espaço aqui só para você ter noção do que acontece. Então eu tenho espaço entre os dois clipes, vou voltar para Ripple Edit e vou estender. O que ele fez? Ó, ele manteve o buraco e empurrou o restante. Para que serve essa ferramenta? Quando você está em edição e você quer cortar alguma coisa, agora eu vou juntar aqui o jogador de golfe, e você quer cortar alguma coisa, então eu estou reduzindo, ó, perceba que o jogador de golfe ficou congelado, ou seja, o software está me mostrando o primeiro take daquele clipe, então ele está congelado do lado direito, e os jogadores de basquete aqui, ele está mostrando qual parte eu estou selecionando para ser o último take, né? Então o último frame, na verdade. E aí, ó, perceba que eu vou diminuir bem aqui, ó, você vai ver que o jogador de golfe vai vir junto grudado, pronto. Então essa é uma ferramenta que interfere na sua timeline. Dependendo do que você tiver lá na frente, do lado direito, né? Ou seja, você continuou a sua edição, ela vai puxar tudo, tá? A mesma coisa aqui com a jogadora de basquete. Eu estou falando jogadora de basquete, mas é a lutadora de boxe. Vou jogar ela para frente e olha só o que ele vai fazer. Ela vai estender o clipe enquanto eu tiver mídia. Se tiver mídia aqui, ou seja, tem mais vídeos, eu vou conseguir reduzir ou aumentar, né? Reduzir fica mais fácil, mas aumentar até onde tiver mídia. Vamos ver o máximo que dá para aumentar desse clipe aqui, porque o software vai me dizer, ó, eu estou arrastando mais ainda, ó, ele parou, pronto, empurrei tudo. Perfeito? Agora, a minha próxima ferramenta é a Raw Edit. A Raw Edit, eu gosto bastante dela. Como é que ela funciona? Entre dois clipes, então um corte entre dois clipes, o que você vai fazer? Você vai clicar entre dois clipes e aí, ó, você interfere tanto no último frame de um, quanto no próximo frame do outro. Então eu vou andar aqui, ó, ele está interferindo só na lutadora e nos jogadores. Agora eu vou no golfe e no basquete. Cliquei no meio. Então, ó, ele rola, né, o corte. Então ele interfere nos dois. Aqui é o ajuste fino. Lembra que você fez o pré-corte? Você jogou para cá, você vai ajustando. Mas nada impede, eu no começo fiz muito isso, vamos supor que eu queira estender aqui o clipe do basquete. Eu jogo o golfe para frente e estendo o clipe que eu quero. Você vai chegar no mesmo resultado, tá? Ah, quero diminuir um pouco? Diminuo um pouco o que eu quero e jogo aqui. Agora imagina que você tem mais 15 clipes lá para frente, vários cortados. Essas ferramentas aqui, elas vão te ajudar a ganhar tempo, tá? Então é importante que você aplique. A próxima ferramenta é a Rate Stretch Tool. Essa ferramenta a gente vai ver na última aula em efeitos de tempo, tá? Então eu vou pular ela aqui para você. E uma ferramenta que eu pulei, que é a Drag Tool, que é uma ferramenta de arrastar. Mas ela é muito básica, né? Você pode arrastar tanto aqui embaixo, para você andar na timeline, ou, se você achar necessidade, que é você andar com, né, para você ver o restante da sua edição. Eu uso um pouco menos essa ferramenta, mas ela está aqui caso você precise. Tranquilo? Viu como é fácil?
Quer dizer, é uma coisa que você vai precisar praticar. Sem a prática, né, você não vai memorizar todas essas ferramentas. Então, não tenha medo, sai cortando, sai ajustando, e principalmente com menos clipes. Quanto menos clipes você tiver, fica mais fácil para você entender. Passou pouco tempo, você já vai estar bem afinado. Agora a gente vai ver como é que a gente aplica um efeito ou uma transição, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir minha aba de efeitos. Eu vou aplicar um efeito, eu estava com um efeito de... Deixa eu ver aqui o que ele abriu. Ah, uma coisa que é legal é você ver que na sua workspace você pode ajustar os tamanhos também, tá? Então eu estava com um pouquinho menos de espaço aqui, eu abri um pouquinho mais. Eu vou vir com uma ferramenta de cor. Como é que eu faço? Então eu venho aqui em Effects, abro uma janela e aí eu vou escolher uma ferramenta de cor aqui. Uma bem simples, de brilho e contraste. Então aqui Brightness and Contrast, eu vou jogar na primeira aqui na lutadora. Pronto. Joguei o efeito. Viu como é simples? Vou dar um Ctrl Z, vou escolher um outro efeito qualquer, vou escolher aqui um efeito de curvas e vou jogar na lutadora. Então essa é a maneira muito simples de você jogar um efeito em qualquer clipe, tá? Eu clico no efeito, seguro e jogo para lá. Agora veja o seguinte, lembra que na primeira aula eu mostrei as janelas e tinha a aba de Controls. Aqui ele vai mostrar os parâmetros do efeito. Isso a gente vai ver na próxima aula como é que você ajusta esses parâmetros. Então, para jogar efeito é muito simples. Eu posso escolher também efeitos de áudio. Eu vou descer um pouquinho mais aqui. E aqui ele vai ter alguns efeitos de áudio também para você. Aqui, está aqui em cima. Áudio. Então, vamos supor que eu queira dar um efeito aqui de telefone. Então, vou clicar e vou jogar no áudio, obviamente, aqui na minha trilha. Tá? Eu vou fazer antes aqui, só para você ver como é que fica. Ó. Vou pegar o efeito. Então parece que está dentro de um telefone mesmo. Então a gente vai ver como é que a gente mexe nesse parâmetro, se você quer mais ou se você quer menos. E, por último, como é que você joga uma transição de um clipe para outro. A transição é algo muito legal, que ela tem vários propósitos. Você pode dar a sensação de mudança de tempo, ou você pode querer dar mais dinamismo no seu vídeo, tá? Opa, aqui ó, transições, transitions, vídeo. Vou colocar aqui a Dissolve, que é uma das mais usadas, né? E com certeza você vai reconhecer, você já deve ter visto em algum lugar. Muito simples. A transição, ela tem algumas maneiras de você aplicar. Você pode aplicar no começo de um clipe, ou seja, eu venho aqui no começo, ó, tá vendo? Eu vou soltar, e aí vou jogar minha timeline aqui, ó. Se eu jogo no começo, não tinha nenhuma imagem, ele vai fazer essa imagem surgir. Perfeito? Eu vou só abaixar um pouco o meu áudio aqui. Então, ó, ele vai fazer surgir. Clico nessa transição, posso deletar, posso apertar o delete aqui. Vou jogar entre dois clipes. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a fusão entre os dois. Então perceba, ó, que agora ó, eu estou misturando dois clipes. Olha que legal. Tá? E aí você tem outros efeitos também, né? Então vou jogar aqui o Additive Dissolve. Pum, joguei aqui. Ó. Então ele vai dar um efeito, né? Ele vai dar um flash. E eu posso jogar também no final do clipe. Vamos supor que aqui seja o final do meu vídeo. Se eu clicar aqui, ó, ele finaliza, ele vai para o nada. Ele abaixa, né, a opacidade desse vídeo e ele finaliza com que não tem nada, ou seja, inteiro preto. Então você pode aplicar no começo, entre dois vídeos e no final. Bom, é isso. Nessa videoaula você viu efeitos, como jogar a transição e efeitos dentro de um clipe e também as ferramentas principais dentro da timeline. Ferramentas que eu acho muito importante que vão fazer você ganhar muito tempo. Então pratique e principalmente com poucos clipes para você não se confundir. E depois de um tempo você vai ver que você vai estar bem mais afinado e vai conseguir editar com muito mais velocidade. Eu espero que você tenha gostado. A nossa próxima e última aula a gente vai aprender como afinar os efeitos, entender dos parâmetros e aprender alguns efeitos de tempo e também como inserir texto. Então vá fazendo por etapa, vá aplicando cada uma dessas ferramentas, porque elas são essenciais para que você tenha um entendimento total de como é que funciona a edição. Não tenha pressa, não fique com afobação, porque com o tempo você vai ficar cada vez mais rápido e cada vez melhor. Então é isso, espero que você tenha gostado e vejo você na nossa última aula. Até lá!